o autismo não é uma doença para pobre. Se você também é mãe de autista e é pobre, assim como eu, que recebe um mísero salário mínimo, você provavelmente passa igual ou parecido, próximo do que eu passo. Eu trouxe aqui, ó, o laudo do Josué, eu só não deixei a parte do nome dele, o laudo dele. Olha aqui a quantidade de terapias que ele tem que fazer. Ao todo são 9 terapias. Cada terapia são R$12. E eu fui fazer a soma dessas terapias e dá R$216 só da coparticipação. E detalhe, né? Isso porque o pai do meu filho fez o convênio para ele, colocou o Josué no convênio e eu levo ele nas terapias. Eu só não tenho gasto com passagem porque nós temos aquela carteirinha da isenção de passagem. Então, a gente pode ir e voltar da terapia sem pagar nada. Eu tenho também a minha bicicleta, que eu motorizei ela, e quando tá dia seco, eu levo ele e busco, né? A gente vai e volta de bicicleta motorizada. E mesmo, né, que ela seja econômica, vai gasolina, e eu consigo fazer, eu boto R$10 no tanquinho dela de gasolina ali, e eu consigo fazer 50 quilômetros com ela. Então, eu consigo ir e vir várias vezes na terapia. Só que o problema é, como que tu faz as finanças de uma casa com um salário mínimo, que tu tem que pagar o financiamento da casa, paga água, paga luz, paga comida, paga terapia. Eu comecei a fazer terapia também. E aí, conforme tu vai vendo as coisas, tudo que tu tem que pagar não supre um salário mínimo. E esse salário mínimo é da pensão do Josué. E eu nem posso, ou eu até posso, solicitar o BPC para ele. Só que eu vou solicitar, o INSS vai negar, o INSS vai negar. Eu vou ter que fazer via judicial para comprovar que existe todo um gasto com as terapias e que, enfim, ele tem que fazer outras atividades, né? Quando ele fechar 4 anos, eu posso colocar ele numa atividade de luta, por exemplo, ou para jogar bola, para ele ter uma socialização. Então, existe muito gasto, né? Não só com as terapias, mas com tudo que envolve todo o tratamento do autismo. E o Josué não tem só a parte do autismo, ele tem o TDAH e tem o TOD, que eu fico pensando assim, mas eu acho que o Todd é o que mais atrapalha ele, porque ele realmente, ele é muito, muito impulsivo, assim, e é muito do Todd em si. E, como eu falei, quando a gente é pobre e a gente tem que lidar com algo que vai além do que a gente ganha, porque sim, vai além, porque se eu for trabalhar fora, ele não faz terapia, porque eu não tenho como levar ele numa terapia, sair do serviço, levar ele na terapia, voltar, largar na escolinha e volta pro serviço. As empresas não têm esse manuseio, né? Com os pais, com os responsáveis de autista. Então é só para compartilhar que às vezes as pessoas acham que a gente ganha um salário mínimo se fosse o BPC, né? Às vezes a pessoa acha assim, ai, tá ganhando 1.500 e tá fazendo nada. E não, gente, é terapia, né? Eu tento encaixar as terapias dele pro mesmo dia para não ter que ir e vir ou ir em locais diferentes, porque realmente é muito desgastante. E eu tento sempre encaixar as terapias dele no mesmo dia e horários bem próximos para que ele consiga ter um progresso melhor. E eu quero perguntar se tem alguma mãe pobre que também enfrenta essas dificuldades que eu tô enfrentando. Porque realmente é puxado, porque o meu filho faz, na verdade, começou a fazer a TO, começou a fazer primeiro com a psicóloga, depois ele começou com a TO e depois a fono. Então ele faz 3 terapias só. Por que ele faz 3 terapias só? Porque é o que eu consigo pagar. E eu comecei a fazer terapia também. E a minha terapia foi indicação da psicóloga do meu filho, que ela disse que é uma agência que fornece o profissional de psicologia por um preço que cabe no nosso bolso. E apesar de ser um valor simbólico, ainda assim fica pesado, porque se eu tivesse que fazer a terapia mais de uma vez na semana, ficaria bem pesado. Então,
as mães, né? Eu quero deixar uma pergunta mesmo, se tem mães aí de autista que conseguem se virar com um salário mínimo para fazer todas as terapias e todas as necessidades que o seu filho tem.